Ok? Agora falando da legislação que será estudada, o que nós vamos estudar nessa disciplina? As principais legislações que vão ser consideradas, obviamente vão ter outras relacionadas ao direito tributário, o que é tributo, isso aí a gente vai ver mais para frente. A primeira legislação vai ser a Constituição Federal, tudo bem? Do seu artigo 165 ao artigo 169. Isso deve a gente copiar mais uma vez. A Constituição Federal, seu artigo 165 ao artigo 169. A outra vai ser estudada a Lei Federal 4.320 de 64, que traz normas gerais sobre orçamento público. Tudo bem? Essa lei é muito conhecida, Lei 4.320 de 1964. Ela traz normas gerais sobre orçamento público. E a nossa lei de responsabilidade fiscal, a lei que o pessoal conhece, todo mundo conhece como LRF. Ela é uma lei complementar, uma lei federal complementar, número 101 de 2001. Tudo bem? Baixem essa legislação aí que nós vamos considerar os artigos. Tá? Por favor, tem esse material aqui, baixe isso daqui, porque o que vai mandar muitas das vezes, que vai ser considerado muitas das vezes, é a letra da lei. Você tem que ter a letra da lei. Você vai ter um entendimento também do que ela diz, mas você tem que ter a letra da lei, você tem que conhecer o que ela diz, tem que ler aquilo ali. Porque se você não fizer uso, não fizer a leitura, isso vai ser ruim, porque muitas das vezes as provas elas cobram a letra da lei. E o entendimento, como se aplica, nós vamos aprender aqui. Então é um conjunto. Estamos juntos? É um conjunto. Não deixem de baixar. Não deixe assim que terminar essa aula, vocês vão no seu computador, né, no seu notebook, você baixa essa lei, essas legislações aqui principais. Posteriormente eu vou citar outras, tudo bem? Então é isso aí, vamos continuar aqui com a nossa matéria, dar uma pausa no vídeo. Voltando aqui, querida aluna, eu tenho algumas observações a fazer relacionado à Lei 4.320 de 64. Mais uma vez sendo à frente, dá uma copiada, pausa do vídeo rapidinho. 5 segundos. Ok? Tá. Essa lei 4.320, ela é uma lei que ela tinha um caráter nacional. O que é isso? Ela é uma lei federal de caráter nacional. Por quê? Porque ela abrange todo o território nacional. Ela não é específica para determinada área, determinada matéria. Tudo bem? Qual a diferença de uma lei federal de caráter nacional e simplesmente uma lei federal? Vamos lá. A lei federal de caráter nacional, ela cobre todo o território, vale para todo o território brasileiro, todo o território nacional. Já uma lei federal normal, ela vale para aquele ente da federação. Por exemplo, a lei 8.112 de 90, ela é uma lei que ela traz o Estatuto do Servidor Público Civil da União. Ou seja, não se aplica ao servidor do Estado, aos servidores do município, do DF, tudo bem? Ela é uma lei unicamente federal. Esta não. A Lei 4.320 de 64, ela é uma lei federal de caráter nacional. Fechado? Outra observação relacionada a essa lei. Ela, originalmente, ela foi criada como lei ordinária, né? Obviamente, ela foi criada, né, para determinado assunto, né, direito financeiro, mais precisamente relacionado a normas gerais sobre como elaborar um orçamento. Ela é uma lei ordinária, né? Toda lei que é criada inicialmente para um determinado assunto é uma lei ordinária específica, mas é uma lei ordinária. Só que com o advento da Constituição, né, como ela é uma lei que foi criada antes da Constituição Federal, quando veio a Constituição, ela foi recepcionada pela Constituição. A Constituição absorveu essa lei. Então o que aconteceu com ela? Ela passou de lei ordinária para ter o quê? Um status de lei complementar. Tudo bem? Ela não é uma lei complementar originalmente. Originalmente, ela foi criada como lei ordinária. Mas com o advento da Constituição, com a vinda da Constituição, né, surgimento da Constituição, ela passou a ter um status de lei complementar. Que diferença tem nisso? Vamos entender. Bem, para que se possa ser aprovada
uma lei ordinária, é mais fácil. Por quê? Não depende de quórum qualificado, não. É só porque pela maioria simples. O que é isso? Maioria simples e quórum qualificado. Vamos entender um pouquinho. Uma lei ordinária é aprovada por maioria simples, ou seja, no caso da nosso Rio de Janeiro, mesmo o Distrito Federal da União. Vamos pelo Rio de Janeiro, que é mais fácil, ter uma casa legislativa só. Tá? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ela vai aprovar uma lei ordinária, o que ela faz? Ela vai pegar todos os membros que estão naquele dia, naquela sessão legislativa, né? Não é o total de membros que compõem a casa, é só os membros presentes, votantes, estão lá para votar. Pega-se a maioria deles, né? Divide pela metade mais um. Ou seja, se tiver, digamos que sejam 100 membros, né? Só um número, tá? Só para exemplificar, fica melhor para entender. 100 membros na Assembleia Legislativa. O que vai ser feito? Desses 100 membros, apenas 40 compareceram. 60 faltaram, por algum motivo. 40 compareceram à sessão legislativa. Então, desses 40, qual é a quantidade de membros que precisa ter para se criar, para ser aprovada uma lei ordinária? Qual? Comigo, ó. Maioria simples, que seria 20 mais 1. É isso? Metade mais 1. Então fica gravado isso no coração, tá? Maioria simples, metade mais 1. Para ser aprovada uma lei complementar, um pouco mais trabalhosa, um pouco mais difícil, tá bem? Como é que se dá isso? Para ser aprovada uma lei complementar, é preciso da maioria absoluta dos membros daquela casa. Se a Assembleia Legislativa, aqui do Estado do Rio de Janeiro, tiver 100 membros, como o exemplo passado que eu dei, e comparecerem 40, não vai ser possível ser aprovada uma lei complementar. Concorda comigo? Estamos juntos? Está entendendo? Por quê? Porque uma lei complementar ela precisa da maioria absoluta. Ela precisa da maioria absoluta, precisa de um quórum. Tudo bem? Qualificado. Esse quórum qualificado, maioria absoluta. Ou seja, a maioria absoluta dos seus membros. Então, o que seria? 50 mais 1, metade mais 1 dos membros que compõem aquela casa, não dos presentes. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Vou dar uma copiadinha aí e vamos dar um prosseguimento à nossa disciplina. Vamos continuar? Vamos comigo. Vamos aprender um pouco agora sobre o conceito de orçamento. Como é que é feito o orçamento aqui no Brasil? O orçamento no Brasil, de acordo com as legislações, ele é feito primeiro por uma iniciativa. Quem tem a iniciativa para ser criada a lei do orçamento, a LOA, a Lei Anual do Orçamento, né? A Lei de Orçamento Anual. Como é que é feito? Como é que é iniciada? Bem, vou dar até uma licença para vocês copiarem aqui. A Lei de Orçamento Anual, a LOA, Orçamento Público como um todo, ela é uma lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Tudo bem? Tendo em vista que ele que é o administrador do país, ou do estado, do município, ele que tem a iniciativa privativa de acordo com a Constituição e exclusiva e vinculada de acordo com a doutrina. Vamos rapidinho aprender sobre isso. Vamos lá. Orçamento, lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Tudo bem? É ele que tem iniciativa. Ela não pode ser delegada a mais ninguém. Tudo bem? Vamos juntos? Essa lei é aprovada pelo Poder Legislativo. Tudo bem? Mais uma vez, aprovada pelo Poder Legislativo. Que o seu objetivo único simplesmente é estimar as receitas e fixar as despesas, como já foi estudado, para um determinado exercício financeiro. Vamos entender como isso funciona. Bem, o chefe do Poder Executivo, no caso da União,
é o presidente da República, tá? Não é a presidenta, tá? Assim, tem umas controvérsias, mas a presidenta não existe, enfim, não sei por que colocaram. Ou a presidente da República, tudo bem? O chefe do poder executivo do Estado, quem é? É o governador. O chefe do poder executivo do município, quem é? O prefeito. Tudo bem? Então ele vai e inicia, né? Tem a iniciativa. Vai e faz lá a proposta da LOA, tá? A proposta da lei do orçamento anual. Então essa proposta dessa legislação é enviada ao Poder Legislativo. Vamos aprender depois, mais tarde, os prazos, tudo bem? Vou fazer depois uma timeline aqui, uma linha do tempo, para a gente começar a entender isso daqui. Vamos ter um pouco mais de dinamismo? Vamos entender. Vamos lá. Tá, o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, ele vai dar início ao projeto de lei. Esse projeto de lei é encaminhado ao Poder Legislativo, que ele vai aprovar, enfim, ou algumas ressalvas, uma outra situaçãozinha, mas é aprovado e devolvido do Poder Executivo, que vai executar o orçamento no exercício subsequente, no próximo exercício financeiro. O início do exercício financeiro no Brasil e o final, vocês sabem quais, no caso, qual é a data? Vamos lá. O calendário do exercício financeiro no Brasil coincide com o calendário civil, tá? Qual é o calendário civil? É do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Então gravem isso no coração, tudo bem? Não é o calendário comercial, gente, presta atenção. Aqui, ó, o exercício financeiro no país, ele vai do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Gravem essa data, é interessante, porque é baseada nela que vai vir algumas outras datas, também alguns outros prazos. Tudo bem? Estamos juntos? E, coincidentemente, também o ano civil no país, ele começa dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Bom, não é o ano comercial, é o ano civil. Já vi provas, né, relacionadas ao ano comercial. É o ano civil também. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho relacionado por que essa lei ela tem algumas características. Vou seguir o vídeo para ficar um pouquinho mais rápido aqui para a gente, tá bem? Vamos lá. Quem não conseguiu copiar, dá uma pausa no vídeo aí, copia, tudo bem? Vamos lá. Sobre a iniciativa do chefe do Poder Executivo. Essa iniciativa dele, segundo a Constituição Federal, é uma iniciativa privativa. Tudo bem? E segundo a doutrina, essa iniciativa ela é exclusiva e ela é vinculada Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A iniciativa do chefe do Poder Executivo para ele criar a LOA, o projeto de lei orçamentária anual, ela é, segundo a Constituição, o quê? Privativa. Cabe ao chefe do Poder Executivo. É privativo dele. Tudo bem? Segundo a doutrina, ela é exclusiva. Tá tudo certo, tá, gente? E, ó, todos os dois estão corretíssimos, vai cair em prova os dois. Já é um conceito formado, a doutrina inteira entende isso, tudo bem? Não tem discussão a respeito dessa questão. É exclusivo porque ele não pode ser delegado, né? Essa iniciativa não pode ser delegada a uma outra pessoa. Cabe única e exclusivamente ao chefe do Poder Executivo. Ele não pode delegar, até porque ele tem uma responsabilidade, como vamos aprender na LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal.
Caso ele não faça determinada situação, ele vai cair em improbidade administrativa. Isso aí a gente vai aprender mais um pouquinho para frente. Então, pelo fato da responsabilidade também, então ele não pode delegar essa competência da iniciativa do projeto de lei orçamentária anual para nenhuma outra pessoa, nenhum ente, nada. Tudo bem? E por que ela é vinculada? Ela é vinculada porque está vinculada a prazos. Né? O chefe do Poder Executivo ele tem prazo para encaminhar o projeto de lei. Tudo bem? Então isso vamos considerar um pouquinho mais para frente. Mas recapitulando aqui, querido aluno, nós não podemos esquecer, vocês têm que anotar, dar uma pausa no vídeo, vamos fazer depois uma bateria de exercícios para dar uma fixada na matéria, tudo bem? Mas vamos comigo. A iniciativa do projeto de lei, a lei orçamentária anual da LOA, ela é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que segundo a Constituição é uma iniciativa privativa e segundo a doutrina é uma iniciativa exclusiva e vinculada. Privativa porque cabe ao chefe do Poder Executivo, diz a Constituição. Exclusiva porque a doutrina entende que só a ele cabe essa responsabilidade de encaminhar o projeto, né, de lei orçamentária, pelo fato também de se existir uma responsabilidade caso ele não faça, caso não cumpra determinado prazo, tudo bem? E é vinculada porque ele está vinculado a prazos, ele tem prazo para encaminhar essa proposta de lei orçamentária, tudo bem? Uma pausinha no vídeo, dá uma copiada. Só um detalhe final agora, para dar uma encerrada neste vídeo e já iniciar o outro na sequência, tudo bem? Então a sequência de vídeos, eu vou editar, na verdade, o número relacionado à sequência do vídeo, tudo bem? Como é que é isso? Por exemplo, esse determinado assunto sobre orçamento, ou essa parte aqui, primeiro bloco de orçamento, porque orçamento é um assunto grande, extenso. Primeiro bloco, vou colocar lá, ó. Primeiro bloco. Vídeo, digamos assim, 1 do 3. Aí vocês vão poder acompanhar que vão ter mais 2 vídeos, tudo bem? Então vai ser assim para vocês se localizarem e melhor administrar essa parte relacionada aos vídeos. Só uma questãozinha final aí relacionada à LOA, né? A consideração final é que ela é criada por lei, tudo bem? Como nós já vimos, não é por medida provisória, tudo bem? Não é por qualquer outro ato normativo, tá? Ela é uma lei e ponto. Então quando se vier, criado por medida provisória, esquece, tudo balela, esquece isso. É só, única e exclusivamente criado por lei. E é uma lei especial, que vamos entender que ela tem uma tramitação, digamos assim, privativa, privilegiada, mais urgente, né? Inclusive até se o legislativo não aprovar em determinado período lá, ele não vai ter nem recesso, né? É na verdade, uma imposição da Constituição para forçar o legislativo a aprovar a tempo a lei orçamentária, tá? Para não ter um desequilíbrio financeiro no país. Então é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para beneficiar alguém, tá? Eu sei que realmente existem pessoas interessadas, que querem estudar, que querem conhecer um pouco mais do direito, mas muitas das vezes, ainda mais na crise, não tem condição de pagar um curso preparatório, às vezes a distância de você ter um curso preparatório, você vai gastar, né, tempo, e isso relativamente é ouro, muito importante no nosso tempo, né, nossa época que nós estamos vivendo. Então eu sei que estudando online, eu também já fui muito beneficiado por videoaulas, acho assim, é muito mais prático. Antigamente não tinha essa oportunidade, hoje tem. Então aproveite, agarre essa oportunidade. E eu vou procurar dar uma acelerada nos vídeos, tudo bem? Para passar para vocês a maior quantidade de matéria possível, num espaço de tempo relativamente curto, tudo bem? Mas ainda que eu estou fazendo alguns cursos, inclusive até relacionado à minha disciplina da área de TI, eu também estou estudando para TI, algumas situações, algumas disciplinas, então não tenho aquele tempo todo de conseguir postar vídeo todo dia. Mas qual é o meu compromisso com você? O meu compromisso é que eu vou postar vídeos todo sábado à tarde. Todo sábado à tarde vai ter alguns vídeos para que vocês possam acompanhar, tudo bem? Então assim, se Deus quiser, obviamente, né? Tenho quase que certeza que todo sábado terá vídeos novos para vocês poderem acompanhar, tudo bem, aluno? Obrigado.